Olá, muito boa noite, bem-vindos novamente a Crescimento de Igreja 2.0. Nós estamos no nosso segundo dia. Meu Deus, a imersão ontem foi extraordinária. Como Deus falou conosco, quantos pastores abençoados, quantos feedbacks positivos de tantos pastores recebendo revelação, palavra de Deus e também muita instrução para como fazer as nossas igrejas crescerem saudavelmente com um avivamento. Nós também estamos neste evento lançando a Rede Exousia de Ministérios. A Rede Exousia de Ministérios é uma comunidade onde nós, pastores e líderes do Brasil, vamos nos unir para trazer uma reforma e um avivamento para o Brasil, organizando cruzadas em todos os estados do Brasil, reuniões, encontros de pastores, impartição de unção, tudo isso e muito mais é a nossa REM, Rede Exousia de Ministérios. E se você está chegando agora, não participou ontem, e não me conhece ainda, eu sou o apóstolo Pedro Medina, eu sou presidente da Igreja Família do Reino aqui em Balneário Camboriú. Somos uma igreja com crescimento exponencial, estamos vivendo um avivamento, nós temos feito cruzadas de milagres. Ainda este ano teremos uma cruzada de milagres no Maranhão, outra na África, outra aqui na cidade vizinha chamada Camboriú. E eu quero que você venha fazer parte de tudo isso e muito mais. Também sou diretor da Exousia, que é a nossa escola de teologia revelada, a primeira e a maior escola de teologia revelada do Brasil, com mais de 6.000 alunos. Dentro da nossa instituição, dentro de tudo aquilo que nós cobrimos, são mais de 2.500 pastores que fazem parte dessa estrutura da nossa escola Exousia. E debaixo da nossa cobertura são dezenas de pastores ao redor do Brasil, em muitos lugares, recebendo essas instruções, recebendo essa unção e tendo as suas cidades transformadas com o poder de Deus. Nós vamos continuar hoje. Eu já quero começar com um assunto muito forte. Quase todos me fizeram a mesma pergunta: pastor, eu não tenho problema em receber novas pessoas na minha igreja, receber visitantes. Minha maior dificuldade é reter esses membros. Por que eles vão embora? Por que eles não ficam? Por que a igreja não cresce? Então nós vamos começar respondendo isso. Eu sei que muita gente esperou até esse momento para ouvir essa parte. O que de fato faz uma pessoa permanecer na igreja? O que faz ela se comprometer com a sua igreja? O que faz ela entregar a sua vida, entregar ali seus dízimos, fazer ela servir, engajar as pessoas? Nós vamos falar de 3 pontos principais que vão ser muito poderosos. Então vamos lá. O ponto número 1 que eu gostaria de falar com vocês é sobre pertencimento. Isso aqui é muito importante, pertencer. As pessoas, seres humanos, precisam sentir que de fato elas pertencem a uma família, pertencem a um lugar, pertencem a um grupo de pessoas. Olha, isso é tão importante, inclusive é uma carência genuína que há em todos nós. Essa carência está em mim, está em você também. Eu também sinto a falta de sentir que eu faço parte de algo que Deus está fazendo na terra. Então, muitas igrejas pecam em não trazer a sensação de pertencimento à sua igreja. Então agora nós vamos falar de vários pontos dentro do pertencimento, porque o pertencimento está em todas as áreas da igreja, desde o começo da entrada da igreja até as pessoas que já estão muito tempo dentro da igreja. Vou dar muitos exemplos aqui para vocês como a gente faz para que a pessoa sinta o pertencimento. Começando o número 1, pelos voluntariados, ok? Que recepcionam as pessoas na igreja. Aquela recepção ali na igreja já começa por ali. Muitas pessoas ficam na nossa igreja pelo abraço que elas sentem, pela forma que elas são recebidas no primeiro dia. Na recepção, para a pessoa chegar a sentar, aproximadamente 20 pessoas vão cumprimentar ela, vão sorrir para ela, vão apertar a mão dela e alguns vão até receber abraço dessas 20 pessoas. Ou seja, nós fazemos com que a pessoa sinta que ela é
bem-vinda. Ah, mas quantas igrejas erram nisso? Parece algo tão simples, cumprimentar pessoas. Mas eu já fui, inclusive recentemente, ano passado, eu fui ministrar numa igreja, e uma igreja muito grande, estava chovendo, eu consegui estacionar o carro, eu era o pregador da noite. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, não sabia onde era a entrada da igreja, não tinha alguém para me conduzir do estacionamento até a porta da igreja debaixo de chuva. Ali eu já tive uma sensação de frieza, eu era o pregador da noite, uma igreja, estou falando de uma igreja que tem mais de 5.000 membros onde eu ia pregar. Eu fiquei procurando a entrada, depois de bastante tempo estacionado ali com a luz acesa, uma pessoa veio e assim também não me cumprimentou muito bem, só disse, olha, a entrada é por ali, à direita. Ok? Eu fui debaixo de chuva, eu era o pregador da noite. Cheguei ali numa porta, entrei numa recepção, tinha uma mulher sentada, mexendo no celular, eu cumprimentei, eu falei boa noite, ela não olhou para mim, ela só disse boa noite, com o celular na mão. Mais de 5.000 membros da igreja. Eu falei, por onde que é a entrada? Como que eu faço? Aí ela olhou para mim, ela falou, é o senhor que vai pregar essa noite? Eu falei, eu acho que sim. Porque eu já estava duvidando que eu ia pregar naquela noite. Ela aguarda um pouquinho aí, que alguém vai te levar lá. E ela continuou mexendo no celular, aí veio alguém, e aí me levou, muito frio. Eu sinceramente, eu cheguei a pensar, eu falei, rapaz, eu acho que eles não me convidaram, deu algum problema nesse convite, alguma coisa errada. Mas essa foi a minha recepção, foi a minha impressão. Gente, tá aqui, ó. Nós temos um vídeo que já está na REM, só como fazer o ministério de recepção na igreja. Ela já vai sentir que ela é bem-vinda àquela organização, bem-vinda àquela igreja, bem-vinda àquele grupo de pessoas. Quantas igrejas, né? As pessoas chegam, elas entram como fantasmas e vão embora como fantasmas. Não recebe um abraço, né, caloroso, não recebe um sorriso, ninguém pergunta o nome dela. Então aqui você vai ter todo o curso de recepção da igreja. Nós entregamos uma coroinha para ela, que refere-se que ela é uma visitante. Então todo mundo que vê a coroinha, cumprimenta. Ah, que bom que você veio. Nós vemos que você é visitante. Nós, com muita cautela, perguntamos se ela quer fazer um cadastro de um visitante. Se ela fizer o cadastro, a gente pega o número dela, a gente liga para ela, ok? As pessoas não vão se comprometer com a sua igreja só porque elas foram no culto e ouviram uma boa palavra. Não funciona assim. Precisa fazer um esforço mental mesmo, e você precisa fazer um esforço real, consciente, de fazer essa pessoa se sentir bem, para trazer ela para pertencer à casa, tá? Então, primeiro assista todo esse curso lá dentro da plataforma, mas já estou te dando essa ideia. Número 2, depois que a pessoa decidiu que ela vai ser membro, ok? A pessoa decidiu, quero ser membro. Muito importante para pertencimento. Muito importante. Então nós fazemos isso aqui eu acho que é uma das coisas mais do coração da igreja, que não tem, acho que coisa mais importante do que eu vou falar aqui na estrutura da igreja, que é a integração. Eu falei muito disso ontem, vou falar de novo hoje, mas com esse sentido de pertencimento. Muitas igrejas funcionam como um supermercado, as pessoas frequentam a igreja. Então, no nosso linguajar dentro da igreja, nós dizemos, irmãos, família do reino não é uma igreja para você frequentar. Família do reino é uma família para você pertencer. Então, outra coisa que nós usamos é o nome família. Ah, mas no nome da minha igreja não tem família. Não interessa, se a tua igreja chama ABA, Ministério ABA, aí você pode falar assim, nós somos a família ABA, né? Então usar o termo família é muito importante, ok? O tempo todo, nós somos uma família, nós não somos uma igreja para você frequentar. Venha pertencer à nossa família. Então eu uso isso no púlpito quase todos os domingos. Família do Reino não é uma igreja para você frequentar. Você frequenta restaurante, frequenta cinema, frequenta teatro, mas a igreja Família do Reino é uma família para você pertencer. Então isso aí já, a pessoa falou, opa, então eles querem que eu pertença a essa família, eu gostaria tanto de pertencer a essa família. Como que eu faço
para pertencer a essa família. Se você não tiver um processo de integração, você não está dando seriedade ao pertencimento da igreja. Porque só de eu sentar ali e já pertenço é fácil demais. Só de eu sentar ali, né? Agora eu sou membro porque eu sentei aqui? De jeito nenhum. Então, nos púlpitos, domingo, né, nos quartas, no domingo, eu sempre anuncio. Tem alguém que gostaria de pertencer à nossa família? Levante a mão. Aí as pessoas levantam a mão. Aí nós temos o pastor Tiago ou outros pastores, que, por exemplo, o Leones, que eles dão curso de integração. E eu falo, olha, então vocês vão procurar o obreiro Leones ou vão procurar o pastor Tiago. Aí eles levantam também, a gente faz toda a comunicação. E as pessoas sabem que acabando o culto eu vou procurar e vou me inscrever ao curso de integração. Lá na integração, nós vamos contar, como eu já disse ontem, toda a história da igreja. Depois da integração, nós temos a cerimônia de apresentação de novos membros, ok? A apresentação dos novos membros. Essa cerimônia acontece uma vez por mês, no último domingo do mês, no culto da noite. Então, o que acontece? Vai ter umas 2 ou 3 integrações durante o mês. Algumas pessoas na integração falam, olha, não é muito bem a igreja do jeito que eu estava imaginando, então não é para mim. Raro. 90 e poucos % fica e eles vêm para então a cerimônia de apresentação de novos membros. Então se chama as pessoas para frente, elas ficam de frente para a igreja e ali se apresentam. Olha, irmãos, aqui estão os novos irmãos da família do reino, seus irmãos. E eu faço uma oração que é uma das mais importantes da igreja e eu explico que essa é uma das orações mais importantes da igreja, que é a oração onde nós vamos cancelar, anular e cortar todo o laço espiritual que aquelas pessoas têm ou tinham com qualquer outra cobertura espiritual, com qualquer maldição que eles poderiam ter recebido de outras coberturas espirituais. E eles agora estão vinculados a esta paternidade, estão debaixo da bênção minha e da minha esposa, e que agora eles são filhos espirituais, que agora eles são herdeiros. Olha os termos que eu estou usando. Agora vocês são herdeiros dessa visão, herdeiros do que nós estamos fazendo aqui. Vocês pertencem a essa casa. E ali eles todos, antes de voltar para o seu lugar, recebem um abraço dos pastores, dos obreiros. Enquanto eles estão no caminho, voltando para o seu lugar, vão recebendo abraços. Então agora eles dizem, uau, agora eu sou membro da família do reino, eu fui apresentado. Depois da apresentação, a pessoa tem um cadastro de novo membro, ok? Ela é assignada a uma rede da igreja, então ela sabe, olha, a partir de agora você é da rede 1, rede 2, rede 3, rede 4, o pastor da tua rede é esse, os gestores são esse, os líderes são esse. Ah, que legal, então eu faço parte de tudo isso, eu pertenço a tudo isso, né? Eu chamo os membros da minha igreja carinhosamente como filhos, né? Eles não ficam me chamando de pai, alguns até me chamam, mas eu peço para eles me chamarem sempre de apóstolo ou de pastor, mas eu carinhosamente chamo eles de filhos, trato muitos deles como filhos. Eu digo, vocês são herdeiros da família do reino, ok? A comunicação no púlpito é muito importante. Essa sensação de pertencimento pode ser gerada na pregação, ok? Então, quando eu estou ali no púlpito, eu sou intencional no que eu estou fazendo. Eu uso sempre a palavra nós. Nós juntos vamos alcançar as nações. Quem vai voar comigo nos aviões para as nações? Né? Então essa sensação de pertencimento, como que é normalmente? Ela entra na igreja e ela sai da igreja. Ela vai no culto. Se ela não vai no culto, não faz diferença. Ninguém ligou para ela. Ninguém fez questão de trazê-la para perto. A maioria das igrejas acaba os cultos, as panelinhas já são formadas, né? Cada um tem a panelinha aqui que vai comer no restaurante tal, o outro grupinho vai não sei o que tal. As pessoas até olham estranho assim, o visitante, esse visitante aqui. Nós instruímos, ok? Isso é muito importante. Nós instruímos nos cursos de liderança que nenhum líder, nenhum obreiro, nenhum crente saudável da nossa igreja vai fazer panelinha. Acabou o culto, eles são direcionados a procurar as pessoas novas que chegaram na igreja.
Então, mas isso é ensinado nos cursos de liderança. Irmãos, acabou o culto, eu não quero vocês de conversinha. Eu quero que vocês vão direto naquelas pessoas que estão com a coroinha, cumprimenta, pergunta, traz para perto, pega o nome, pega o número de telefone, faça ela se sentir bem-vinda e depois faça ela se sentir pertencente. Todo mundo precisa. Agora, como mais você pode fazer coisas simples para a pessoa pertencer? Olha que bobagem. Coisa mais simples. Adesivo da igreja. Para ela colocar no carro. Então, quando ela coloca o adesivo no carro, é minha igreja, né? Camiseta da igreja. Então, tudo isso aqui, ela vai se sentindo que ela pertence. Outra coisa que a gente coloca, a gente termina os cultos, nós postamos fotos. E nós temos um link com as fotos do culto e ela vai ver a foto dela na igreja, né? Foto profissional, feita com a câmera boa. Então, todos esses detalhes de como fazer uma pessoa se sentir pertencente, haverá muitos mais vídeos, muito mais conteúdos dentro da REM para você, pastor, em nome de Jesus, fazer que essa pessoa se sinta pertencente à sua igreja. Vamos continuar então? Número 2. Gente, isso aqui, olha, se você tivesse feito essa imersão, só para pegar esse ponto número 2, já valeria a pena, porque isso aqui é onde a maioria dos pastores falha. As pessoas precisam sentir, tá? Que elas estão construindo, ok? Algo realmente grande, olha isso aqui, é importante. Meu Deus, não tem algo mais poderoso para fazer com que uma pessoa queira pertencer à sua igreja, se ela entende e ela visualiza e ela acredita que ela realmente está construindo algo grande e importante. Muita atenção. Para isso, pastor, vai depender muito da sua capacidade de visão e de comunicar essa visão. Saber comunicar essa visão. Ninguém quer fazer parte, ou poucas pessoas fariam parte de algo que seja insignificante, ou de algo que não é importante, ou de algo que não vai ser grande. As pessoas querem pertencer a algo que vai mudar o mundo. Elas querem fazer parte de algo que realmente tem um impacto na sociedade. E eu vou falar algo agora aqui para vocês, que é um problema novo, né, dessa última década, desses últimos 10 anos, que é, pastores, atenção. Meu Deus. Pastores, vocês estão competindo com a internet. Como assim, pastor? Muitos ministérios na internet, que são muito grandes, estão conseguindo transmitir mais força para as pessoas que estão assistindo online do que às vezes a sua igreja. Às vezes o membro da sua igreja, ela assiste, por exemplo, uma igreja que tem um nome famoso, ela assiste o que uma igreja está fazendo e não tem como ela não comparar. Antigamente, tem que entender o seguinte, a pessoa ela morava numa cidade que tem 100 mil habitantes. E ali tinha 10 igrejas. E tinha igreja mais perto da casa dela e acabou. E ali ela criava a comunidade dela. Hoje ela passa o dia no celular vendo grandes pregadores, vendo grandes homens que estão gerando movimentos no Brasil. Inclusive veio o apóstolo Pedro Medina, né? Como você está me vendo. Olha o que ele está fazendo. Ele está fazendo algo grande e importante. E aí quando ela chega na igreja dela, qual é a visão do pastor? Ninguém sabe. Onde o pastor quer chegar? Ninguém sabe. Faz 10 anos que a igreja não sai do lugar. Isso gera um desânimo. E gera uma vontade da pessoa sair.
Por isso que acontece, em alguns lugares, um pastor jovem, né, inicia um ministério ali na tua cidade, de repente, uau, e bomba, e aí você critica, não, porque a igreja é modinha, é porque muitas vezes a diferença dessa igreja nova que abriu, que em um ano está fazendo o que nenhuma fez, é porque eles chegaram com uma visão muito clara, comunicaram muito bem essa visão, e agora as pessoas elas querem fazer algo grande e importante. Vamos lá. Eu preciso explicar para vocês o seguinte. Quero animar vocês, pastor. Quando eu comecei a igreja aqui em Balneário Camboriú, eu não tinha nada. Nós começamos nossa igreja, eu e minha esposa. Nós chegamos aqui em Balneário Camboriú com 2 malas cada um. Eu não tinha carro, eu aluguei um apartamentozinho, minha esposa estava grávida. Quando nós começamos a igreja, nós não tínhamos cadeira, nós não tínhamos púlpito, nós não tínhamos microfone, nós não tínhamos caixa de som, a igreja não tinha ar-condicionado. Nós conseguimos umas cadeiras, um som emprestado de uma igreja de navegantes que o irmão trazia no carro, enfiava um cabo lá, colocava um sonzinho emprestado. Não tinha ar-condicionado, eu suava, minha esposa com o bebezinho no braço. Assim começou a igreja. Então, por que aquelas pessoas que começaram ali comigo estão comigo até hoje? Porque eu trazia elas para perto, sentava elas na mesa, ainda que eu tinha 20, 30 membros e eu não tinha dinheiro nenhum. Eu sentava com elas e dizia assim, daqui 5 anos nós vamos ser a maior igreja de Balneário Camboriú. Grande e importante. Nós vamos ter a maior universidade cristã da América Latina. Grande e importante. Ou seja, não é que eu criei uma visão grande e importante para poder convencer as pessoas de estar comigo. Porque se fosse assim, elas iam perceber que não é real. Mas é porque realmente eu busquei em Deus qual era a visão verdadeira que Ele tinha para mim. E eu transmiti do céu, não foi que eu inventei, do céu. Deus falou comigo, nós vamos ser... Eu vi essa visão da maior igreja em Balneário Camboriú. 5 anos depois, você está assistindo esse vídeo agora, 5 anos depois, nós já somos a maior igreja da cidade. As pessoas querem sentir que elas estão construindo algo realmente grande, é importante. Qual é o problema das igrejas? Não tem visão. Não saem do lugar. O pastor não sabe comunicar essa visão. Não sabe projetar essa visão. O que a Bíblia diz? Em Abacuque, diz: escreva a visão, projeta a visão, para que todos que passem correndo vejam a visão. Então nós colocamos o que na igreja? A visão é, nossa aqui da família do reino, você não copie, por favor, isso aqui foi o Espírito Santo que falou comigo, não foi um número que eu inventei, 50 nações. Então, olha só, eu ensino para os irmãos qual é a visão dele, para ele falar, eu ensino até ele falar qual é a visão dele. No culto, falei, irmãos, qual é a nossa visão? 50 nações. Aí eu chego na igreja, qual que é a tua visão? 50 nações. E aí nós projetamos isso, eu projeto isso no culto, projeto isso nas minhas palavras. Olha, irmãos, daqui a alguns anos, olha, Deus já falou que essa é a maior igreja de Balneário Camboriú, nós já somos, agora nós vamos ser uma igreja de 50 nações. Aí eu falo, olha, eu já estou indo para a África fazer uma cruzada, quem vem comigo? Nessa caravana agora que nós vamos ter em setembro, por exemplo, já estão vindo mais de 10 pessoas da igreja. Nós vamos para o México no começo do ano que vem também. As pessoas já estão vendo que estão as nações chegando e elas sentem que elas fazem parte, não de uma igreja. Não de uma igreja que traz um famoso para cantar. Não de uma igreja que não tem propósito, que simplesmente está ali pregando uma boa palavra. Elas sentem que elas estão construindo alguma coisa. Eu estou construindo. Nós estamos construindo essa visão com o apóstolo. E sabe o que acontece? Isso afeta, inclusive, as ofertas, a arrecadação da igreja. Isso, muita gente fala, pastor, mas por que a tua igreja tem uma arrecadação tão extraordinária? Simples, porque elas estão ofertando para elas mesmas. Elas estão ofertando para os filhos dela. Fala, olha, a universidade vão construir, teu filho vai estudar na universidade. Então, quando ela oferta para a universidade, ela sabe que o filho dela vai estudar aí. Né? Quando a gente fala, vamos ofertar para o Ministério Kids, porque o teu filho vai estar no Ministério Kids.
As pessoas ofertam porque vai ver o filho dela lá no Ministério Kids. Quando a gente diz, vamos ofertar para as cadeiras, porque você e sua família vão ficar sentados nessa cadeira, essas cadeiras são de vocês. Compre a sua cadeira em nome de Jesus. Então ela sente que ela está evoluindo, que ela está crescendo, que ela está indo em algum lugar. Infelizmente, as igrejas não transmitem, a maioria não transmite que a pessoa está indo em lugar nenhum. O pastor trabalha o dia inteiro, chega cansado, prega uma mensagem, né? Às vezes que ele puxou lá na internet, né? Copiou de alguém. E é isso aí, gente. Olha, foi uma benção o culto e tchau. Não tem uma construção. Não tem um projeto, olha, daqui a um ano nós vamos estar fazendo isso, até o final do ano estaremos fazendo isso. A nossa projeção de crescimento de membros até o final do ano é de dobrar o número de membros. Nós temos tantos GCs, nós vamos multiplicar esses GCs para a gente multiplicar o número de membros. Olha, nós vamos agora comprar um terreno em tal lugar, porque em breve nós vamos construir uma igreja lá. Envolver as pessoas para que elas sintam que estão fazendo parte. Eu chamo os empresários, coloco do meu lado e falo, olha, vamos abrir uma conta bancária onde nós vamos depositar dinheiro nessa conta. Essa conta nós vamos ter transparência dela e nós vamos usar essa conta para a gente fazer missões, para a gente fazer cruzadas. E os empresários dizem, eu faço parte, eu estou construindo, eu faço parte de algo que está mudando pessoas. No culto eu falo de quanto que nós estamos fazendo, né? Uma vez por ano, por exemplo, a gente passa o relatório para a igreja, quantas almas aceitaram Jesus, quantas pessoas nós batizamos, quantas igrejas nós abrimos, quanto de impacto nós tivemos nas redes sociais, quantas pessoas fizeram o curso das mulheres. Então todos esses números que nós apresentamos, né? Sempre estamos apresentando números para a igreja. O que isso causa na pessoa? Uma satisfação. Meu Deus, então toda a minha oferta está indo para isso. Então todo o meu trabalho aqui está valendo a pena. Porque olha, se salvou tantas pessoas, se batizou tantas pessoas, se abriu tantas igrejas, serviu tantas coisas. Então publicar relatórios e números vai ajudar a pessoa a sentir que ela está construindo algo. Pastor, lembra que eu falei ontem, a visão é algo que tem números. Tem data e tem um ponto geográfico específico aonde vai acontecer. Lembra que eu falei, o pastor Juan Cano disse ontem, eu falei dele ontem, nós teremos a maior igreja de Madrid, uma das maiores da Europa. Né? Passaram 10 anos que ele falou isso, hoje você vai procurar a maior igreja de Madrid, pastor Juan Cano. Então, qual que é a tua visão da tua cidade? Né? A visão da minha cidade é ganhar a cidade para Jesus. Isso não é uma visão, isso é uma missão. Isso aí é o propósito que Deus colocou, missão que Deus colocou no teu coração. Visão é o seguinte, olha irmãos, em breve nós vamos comprar um terreno de tantos metros quadrados, vai ter um templo assim, com tantas cadeiras, vai ter um ministério assim, nós vamos impactar assim, nós vamos ter pessoas trabalhando assim, isso assim, 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 assim. Uma visão, ela tem detalhes. Tá? Uma visão é mais ou menos um projeto de um arquiteto, tem números, tem medidas, como que vai acontecer, ela tem um passo a passo de como chegar lá. Então, quando os irmãos estão trabalhando, fazendo o GC multiplicar, eles estão entendendo, não só estou fazendo o GC multiplicar. Deixa eu falar algo que eu aprendi sobre liderança, sobre isso que eu estou falando, de construir algo importante, que talvez abra um pouquinho mais a tua mente. O presidente Kennedy, ele apresentou uma visão para os Estados Unidos. Ele saiu em rede nacional e disse assim, a partir de agora, a nossa missão, a nossa visão é colocar um homem na Lua. Para colocar um homem na Lua, precisava de trilhões de dólares de investimento em tecnologia. Um país inteiro teria que se esforçar para isso acontecer. E ele apresentou essa visão, comunicou essa visão para todo o país. Nós estamos falando em 1969, acho que o homem foi para a Lua, né? O americano, se você conversasse com ele naquela época, eles compravam o tesouro do governo para quê? Eu vou comprar o tesouro do governo porque esse dinheiro que eu estou comprando do tesouro do governo vai fazer o homem pousar na Lua. Porque nós seremos o primeiro país que vai fazer o homem pisar na Lua. E tem um vídeo muito lindo, muito interessante do presidente Kennedy. Ele vai até a NASA, na Flórida, onde está a base da NASA, onde viu os foguetes. Ele chegou ali e tinha um homem, né, limpando o chão. E como ele ia cumprimentando todo mundo, aquele homem tinha largado lá a vassoura, veio conversar com ele, e ele foi perguntando, né, o que você faz aqui? E a primeira pessoa que ele perguntou foi esse rapaz que trabalhava na limpeza lá.
e falou assim, olha, o que você faz aqui, né, na NASA? Ele falou assim, eu ajudo o homem a chegar na Lua. Ele não respondeu, eu limpo o chão. Ele respondeu, estou ajudando o homem a pisar na Lua. Por quê? Aquele homem tinha sido transmitido muito claro a visão dele no coração dele. Na nossa igreja é a mesma coisa. Se você perguntar qual é a tua visão, o que você faz aqui na igreja? Eu ajudo o evangelho a chegar em 50 nações, construir uma igreja poderosa. Ele não está cuidando do estacionamento, ele não está cuidando das crianças, ele não está ali limpando um chão. Ele está no coração dele, fazendo parte das 50 nações, que é a visão da nossa igreja. Eu faço parte de uma reforma, eu faço parte de um avivamento, eu faço parte de uma transformação, eu faço parte de algo grande e importante. Pastor, repito, eu comecei com nada, absolutamente nem microfone, eu não tinha dinheiro, eu não era ninguém, eu não era famoso, mas eu transmiti desde o começo para cada membro que chegava na minha igreja, aonde nós vamos chegar. E sabe o que acontecia? Deus é tão bom que eles começaram a ter sonhos com aquelas coisas que eu falava. Pastor, eu sonhei com nossos eventos, pastor, eu sonhei com a nossa universidade, pastor, eu sonhei com os aviões chegando na cidade. O que eu falava começou a gerar sonhos sobrenaturais nos corações deles. Então, número 1, eles precisam sentir que pertence. Número 2, eles precisam sentir que estão construindo alguma coisa que está valendo a pena. Vale a pena meu esforço. Por que ele vai se esforçar na sua igreja? Aonde vai chegar? Muitas vezes o pastor ele não é tão comprometido assim. Às vezes o próprio pastor ele não quer dar toda a vida dele por aquela visão. Às vezes o pastor, a igreja dele é um extra que ele faz, né? Não, eu tenho minha empresa, eu cuido das minhas coisas, né? Mas eu tenho uma vocação, eu quero ser pastor também. Eu não sou pastor também. Eu só sou pastor. Inclusive hoje no almoço alguém me perguntou, pastor, igual de pastor, ser empresário. Eu falei, eu sou pastor, apóstolo, homem de Deus e minha missão é ganhar o mundo para Jesus, 50 nações e vou abrir 5.000 igrejas nessas nações. Já tenho um projeto de como vai ser, nós vamos abrir uma igreja por mês, um projeto de pré-moldado. Nós já estou pensando como vai ser isso. Equipes que viajarão para todos esses lugares do Brasil, construindo essas igrejas. Pastor, mas de onde vai vir tanto pastor? Da nossa universidade, a Exouzi School, que vai ter 3.000 dormitórios ali para os jovens pastores que estariam ali a tempo integral se formando. Vamos criar uma máquina de criar pastor, de apóstolo, profeta e enviar para as nações e transformaremos muitas nações. Por que nós estamos fazendo agora a REM? O que a REM tem que ver com a minha visão sobre 50 nações? Tem tudo a ver, porque ninguém alcança algo grande sozinho. Eu quero que você venha fazer parte disso. O seu filho, pastor, que está aí, vai vir estudar aqui na Exousia. Teu filho vai estudar aqui. Teu filho vai ser formado aqui. Nós vamos juntos trabalhar para alcançar todos os estados do Brasil e mais 50 nações. Sem a REM, nós não vamos fazer isso. Então, você também vai vir fazer parte dessa visão. Essa é a macrovisão. Então, quem está na REM está na macrovisão das 50 nações, porém, você vai ter a tua visão local, a tua visão regional, pastor, em nome de Jesus. Por isso, nós estamos fazendo a REM também. Muito bem, pastores, nós estamos voltando agora com o ponto número 3, o que faz de fato uma pessoa querer pertencer, ficar, engajar com a sua igreja. Nós já falamos de pertencimento, nós já falamos agora da sensação de que estou construindo algo, estou indo para algum lugar, algo grande, algo relevante, algo importante. E número 3, a pessoa precisa sentir, para ela de fato ficar na sua igreja, sensação de utilidade, muito, muito importante. Todo mundo gosta de se sentir útil. E não é que gosta, é uma necessidade básica do ser humano, tá? Então, sensação de pertencimento e utilidade. Nós vamos falar qual que é a estratégia que nós usamos, que é extraordinária. Ela é simples, mas é extraordinária. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem um talento, todo mundo tem gostos diferentes.
E o que acontece? Uma igreja de 20 mil membros e uma igreja de 50, 100 membros, você vai ver uma das coisas que faz a diferença, mas muita diferença. Você vai numa igreja pequena, ok? Uma igreja pequena, aí, pastor, o que você vai ver lá? Olha os ministérios que tem. Tem ministério de louvor, né? Ela pode fazer parte da música. Tem ministério de, talvez, o de intercessão, né? Tem os jovens, homens, mulheres, talvez tenha um coral, pouca coisa mais do que isso, né? E talvez o diaconato. Já é uma igreja boa, né? Diaconato. Tem o kids, talvez, o infantil. Tem alguma coisa kids. Então é isso. Isso aqui é uma igreja simples, com poucos membros. Ela tem esses departamentos. E quem tiver que se fazer parte da igreja tem que encaixar nisso aqui. Ou seja, você acabou de excluir 90% da população mundial, que não vai conseguir, talvez, encaixar em nada disso. Porque, por exemplo, no Ministério de Homens, é um ou outro que vai dar uma aula sobre homens. Mulheres, elas podem até irem lá, né? Mas ela não está sendo útil, ela está participando. Então, nós estamos falando de dar... A pessoa precisa se sentir útil, que ela faz alguma coisa. Quando a pessoa entra na nossa igreja, ela fez o curso de integração, automaticamente ela é convidada, né? Além de todos esses ministérios, se eu for colocar tudo que a nossa igreja faz aqui, não cabe nesse quadro. O que acontece? Ela já vem aqui para os voluntários. Lá nos voluntários nós já temos 300 pessoas. Então o que a gente fez? Dentro da nossa instituição, da nossa igreja, nós criamos todo tipo de departamento que você imaginar, desde que ali tem um líder, tenha santidade, tenha vida com Deus e aquilo gere uma vida de Cristo na pessoa, mas a gente usa a pessoa na área que ela gosta. Então, vamos lá, eu não vou escrever, porque senão primeiro não vai caber no quadro e também vai demorar demais. Então, eu vou ficar falando aqui de tudo que tem, aí a pessoa, em alguma área, ela vai se encaixar. E provavelmente eu vou falar aqui só uns 30% das coisas que tem. Vamos falar de esportes. Esportes, nós temos vôlei, então tem um grupo do pessoal que eles se reúnem por semana para orar juntos e depois jogam vôlei, convida a gente para jogar vôlei. Então eu sou do time de vôlei da família do reino. Nós temos time de futebol, com camiseta de futebol, o nome da pessoa impresso no time de futebol. Nós temos o técnico de futebol, nós estamos agora participando do campeonato de futebol. Nós temos o Muay Thai, nós temos o Jiu-Jitsu, nós temos ciclismo, trilha, nós temos os grupos dos brigadistas, socorristas, que foram, por exemplo, lá para Rio Grande do Sul na enchente. Nós temos oração da madrugada às 5 da manhã. Nós temos a cultura na igreja, temos a liderança que se reúne para fazer filme. Nós temos filme que está sendo gravado dentro da família do reino. Em algum lugar a pessoa precisa sentir que ela é útil, tá bom? Lá na REM, aqui na nossa plataforma, você vai ter uma aula muito mais exaustiva. Nós vamos postar lá dentro todos os departamentos que você não criou ainda, para você começar a criar esse departamento na sua igreja. Dentro da igreja nós também temos grupos de empresários, empreendedorismo, cursos de empreendedorismo, reuniões de empreendedores. Então o empreendedor diz, olha, eu também sou útil. Da utilidade não é fazer somente ele participar da reunião, é dar para ele trabalho. Olha, então você vai ter esse trabalho, você vai dar essa aula, você vai falar. Aí nós temos todo o departamento de família. O que você precisa entender, pastor, descobre o que a pessoa gosta. Por que não fazer aquilo para a glória de Deus? Gosta de ciclismo? Gosto. Poxa, você podia levar o pessoal para andar de bicicleta na igreja, né? E antes de andar de bicicleta, você podia orar junto com elas. Oh, que legal! Então agora o meu hobby, que é andar de bicicleta, eu vou usar para o reino, vou usar para os irmãos terem mais saúde, e ele vai dar uma palavra lá, ó, ele vai se sentir útil. Olha, gente, é tão importante a gente ter saúde, tão importante a gente acordar cedo, e aí que vamos orar junto, quem sabe a gente convida alguém novo para ganhar para Jesus andando de bicicleta com a gente. Muito simples, tá? Então, a sensação de que a pessoa é útil. E essa foi a número 3,
Vamos lá, recapitulando. Sensação de pertencimento. Número 2, ela precisa sentir que ela está construindo, que ela está indo para algum lugar, que ela está fazendo parte de algo grande, algo importante, ainda que ela não viu isso grande, mas você conseguiu transmitir a visão para ela. Número 3, a pessoa precisa se sentir útil. Eu sempre digo uma coisa para você gravar. Se você não der trabalho para as pessoas te darão trabalho. Não dê trabalho para o povo. Faça o povo trabalhar. Põe eles com a mão na massa. E põe não na área que ele não gosta. Tem pastor que já quer ser autoritário. Não, vai limpar o banheiro. Não é isso ser útil. É assim, irmão, o que você gosta de fazer? Qual área da igreja você tem vontade de trabalhar? Agora nós não estamos fazendo mais, mas antes a gente fazia um papelzinho com todas as áreas da igreja e entregava para os irmãos. Olha, irmão, preencha a área da igreja que você gostaria de participar. E a pessoa está ali no culto, ela nunca imaginou, mas quando ela viu, opa, não sei que legal, tem esse esporte, eu quero. Aí ela entrega a ficha com o nome dela, aí o ministério liga para ela para chamar ela para fazer parte. A gente já fez isso várias vezes. E dentro desse papelzinho, né, que está lá as áreas da igreja, tem a palavra outros. Qual outra atividade que você gostaria de exercer na igreja ou participar na igreja? Se você fizer esse papelzinho, pastor, você vai já criar vários novos departamentos na sua igreja, tá bom? Glória a Deus. E agora vamos entrar em algo muito extraordinário para crescimento de igreja. Vou entrar em algo espiritual agora. Sem essa parte, a sua igreja não pode crescer. Eu vou só apagar o quadro e já volto aqui. Pastor, se eu pudesse, de verdade, no meu coração, não ter falado nada das partes técnicas de crescimento de igreja, aquilo que tem a ver com o psicológico, que tem a ver, e eu pudesse te dar só essa aula, eu ficaria só com essa aula. Porque eu creio que sem o que eu falar para você agora, que é a parte espiritual, que é a parte mais nobre dessa aula, todas as outras coisas elas vão ficar na superfície. Eu quero te trazer então para a profundidade. Crescimento de igreja só vai ser realmente saudável, só realmente vai acontecer de forma gloriosa, como eu tenho visto no meu ministério e nos outros ministérios, quando você aprender o que aconteceu entre Abraão e Melquisedeque. Vamos para a aula. Lá em Gênesis, no capítulo 14, nós vamos ver algo profundo sobre Abraão com um rei e sacerdote chamado Melquisedeque. Vamos ler lá no Gênesis capítulo 14, verso 18, diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Esse é o verso 19. Abraão, ele vivia num lugar chamado Mesopotâmia, um lugar onde havia dois rios, o rio Tigres e o rio Eufrates. No sul, nesse lugar, se chamava Mesopotâmia. Olha que interessante. Mesopotâmia significa entre dois rios, entre o rio Tigres e o rio Eufrates, estava aqui um lugar chamado Ur dos Caldeus. Toda essa região se chamava Babilônia. Ou seja, Abraão vivia num lugar muito rico e próspero, na verdade o lugar mais rico e mais próspero daquele tempo, tá bom? Inclusive a Mesopotâmia é o lugar mais fértil do planeta Terra. Escute o que eu estou te falando. Não existia um lugar mais fértil, né? Porque justamente estava entre os dois rios Tigres e Eufrates, tá? Ou eu falo Tigres, mas pode ser Tigre, né? Depende da tua versão, de como foi a tradução. Tigres e Eufrates. Essa região Mesopotâmia, entre dois rios, era extremamente fértil. E essa região da Babilônia foi uma das primeiras, a segunda maior civilização daquele tempo, né? E ali gerava então riqueza, comércio, os mercadores de muitos lugares iam por ali, e aqui vivia então Abraão. Agora olha que interessante, Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, né, ali no capítulo 12 de Gênesis, para uma terra que eu te mostrarei. E, vou anotar isso aqui, olha como Deus falou para ele: te abençoarei.
Ou seja, Deus falou no pretérito futuro. Pretérito futuro. Deus não falou para ele, olha, eu te abençoo e vai. Ou irei te abençoando enquanto você vai. Deus disse, no futuro eu te abençoarei. Então, nosso querido Abraão, pai da fé, saiu sem saber para onde ia, diz a Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, diz que ele saiu sem saber para onde ia. E saiu procurando qual terra seria essa. Eu creio que Sarai também, uma mulher de fé, foi junto com ele, e eles foram parar num lugar chamado Harã. Ali em Harã eles ficaram muitos anos mesmo. O irmão de Abraão, Harã também, o mesmo nome da terra onde eles habitaram, tinha falecido. Ló, o sobrinho de Abraão, se tornou praticamente um filho de Abraão. E agora eles estão procurando essa terra prometida. Vai entendendo comigo que passaram, olha essa palavra, décadas entre Abraão sair de Ur até ele chegar em Canaã. Então, nós estamos falando que aqui demoraram décadas. Durante essas décadas, Abraão tinha uma coisa: promessas. Vai entendendo comigo. Por favor, não mude de canal. E o que eu vou te falar é tão profundo. Talvez uma das revelações que mais transformou a minha vida foi entender isso aqui. Abraão, por décadas, tinha promessa. Por quantas décadas você tem promessa? Por quantos anos você tem promessa? Agora, imagina, Deus falou com Abraão, e mesmo Deus falando com Abraão, pessoalmente Deus falando com Abraão, que iria abençoá-lo, nenhuma dessas promessas aconteceram. E passaram décadas e não acontecia. E passava décadas e não acontecia. Eu não creio que Deus tinha para Abraão que ele esperasse tanto tempo assim. E Abraão chegou então em Canaã, no capítulo 12, verso 7. É o primeiro momento que ele pisa em Canaã. Gênesis 12, 7. A hora que ele vai pisar em Canaã, ele entrou em Canaã pela primeira vez, diz a Bíblia, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Quando Abraão entra em Canaã, a primeira coisa que ele faz um altar a Deus. Ele levanta um altar a Deus. Deus fala, essa é a terra que eu vou te dar. Mas Abraão não quer ficar ali, porque no versículo 10 diz assim, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito. Abraão largou uma terra que aparentemente fluía leite e mel, porque era a terra mais rica e a terra mais fértil do planeta Terra, e agora ele chegou numa terra que tinha fome. Era um lugar que tinha fome. Que promessa estranha, né? Te levarei para uma terra, farei de ti grande, sai para uma terra, mas essa é uma terra que, olha, tinha fome. Ele não ficou lá, ele desceu para o Egito, ele não quis ficar lá. Deus apareceu para ele, é aqui. Mesmo assim ele foi embora. Foi para o Egito, falou, não, tá ruim demais essa terra aqui. Por que Deus não abençoou Abraão em Ur? Por que Deus não abençoou Abraão em Harã? Né? Em Harã. Não abençoou em Ur, não abençoou em Harã, não abençoou no Egito, não abençoou no Egito. E o único lugar onde Deus disse que ia abençoar Abraão era um lugar que tinha fome, que tinha seca, que não estava produzindo. Abraão não obedeceu a Deus e desceu para o Egito e continuava sem ser abençoado. Lá nós conhecemos o episódio que aconteceu, que ele disse que a esposa dele era irmã, a Sarai era tão bonita, diz a Bíblia, que fizeram chegar aos ouvidos de Faraó da beleza dela. Imagina uma mulher tão bonita que só por ela passar na alfândega mandem avisar o presidente da beleza da mulher. Assim foi, né? Falaram sobre Sarai, olha, ela é linda demais. E Abraão vendeu a sua esposa, disse, não, ela é minha irmã, né? Pegou dote, pegou riquezas de Faraó, voltou para Canaã
Imagina que problemas familiares tinha depois disso. Abraão, depois de ter vendido a mulher para lá, depois pego ela de volta, confusão. Abraão tinha apenas promessas. Mas Abraão não tinha terra, passaram décadas, continuava sem terra, continuava sem ser pai, continuava sem ter a bênção de Deus. Muito bem. Eu resumi bastante, essa aula vai estar com muito mais profundidade lá na REM, tá? E na Exousia School principalmente. Mas eu quero trazer aqui do teu coração, quero que o Espírito Santo fale com você, quero te trazer esse entendimento. Por que Deus não abençoou Abraão em Ur, nem em Harã, nem no Egito? Por décadas. Cheio de promessas. Mas absolutamente nada tinha acontecido, somente que Deus apareceu para ele e falou, é aqui. Mesmo assim ele não obedeceu. Pois bem, eu vou falar algo aqui. Pode mudar completamente a tua história. Todos os pastores que estão comigo na cobertura, todos os pastores que estão crescendo, prosperando de uma forma exponencial, rápida, todos, a maior revelação que mudou a vida deles é essa que eu estou falando agora. Então preste muita atenção. Quando Abraão chegou em Canaã, voltou do Egito, ele começou então a prosperar. E ali nós sabemos de uma história, um pouquinho antes do capítulo 14, onde Abraão e Ló se separam, e aí, aqui no comecinho do capítulo 14, Ló, ele é preso, levado, por causa de uma guerra, ele é levado como escravo, toda a sua família, e ali Abraão fica sabendo daquilo. São 5 reis contra 4 reis, os 4 reis que vieram do Oriente, lutaram contra os 5 reis de Canaã, e levaram embora tudo que estava em Canaã, desses 5 reis, incluindo Ló e sua família. Abraão se arma e ele vai atrás de Ló e sua família para resgatá-los. Diz a Bíblia que ele tem uma grande vitória, né? Aqui no capítulo 14, um pouquinho antes do texto que a gente leu. Ele tem uma grande vitória, ele resgata Ló e ele traz consigo toda a riqueza daqueles 4 reis que tinham vencido os 5 reis. Então nós estamos falando da riqueza de 9 reis, ok? Todos aqueles despojos de guerra que aqueles 4 reis conquistaram, que era o único objetivo deles, Abraão em um dia vence aqueles 4 reis e pega toda aquela riqueza e ele agora está, estou situando você no texto agora, Abraão está com os despojos dos reis de Canaã, todos sobre os seus braços, né? Todos sobre os seus animais, voltando para Canaã depois da guerra, voltando com Ló e sua família, e de repente aparece o rei Melquisedeque, rei de Salém, que era o lugar principal ali dentro de Canaã, né? Rei e sacerdote esse homem, esse Melquisedeque. Quando ele chega diante de Abraão, diz a Bíblia que ele vem com pão e vinho. E ele oferece pão e vinho para Abraão. E o texto vai dizer que Abraão deu o dízimo de tudo, aqueles despojos que ele tinha. Ele pegou o dízimo de todos aqueles despojos, de todos aqueles reis, e entregou nas mãos de Melquisedeque. Essa cena foi a primeira vez que aparece a palavra dízimo em toda a Bíblia. Tá bom? Olha que aqui existe algo muito impactante. Porque no verso 18 diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Verso 19: E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Toda atenção agora é pouca. Por que Deus não abençoou em Harã, não abençoou em Ur, não abençoou no Egito, não abençoou na Babilônia, né, na Mesopotâmia? Por que Deus não abençoou dessa forma? Porque Deus não abençoa lá do céu. Pastor, como assim? A bênção não vem do céu diretamente. Pastor, então como que Deus abençoa? Se Deus não abençoa lá do céu? Deus abençoa na mão e na boca de um sacerdote. Agora pasmem,
O único lugar no planeta Terra aonde Deus tinha um sacerdote para abençoar Abraão era em Canaã. E o nome dele era Melquisedeque. O tempo que demorou Abraão encontrar, décadas, encontrar Melquisedeque, foi o tempo que ele demorou em ser abençoado. Enquanto isso, ele só tinha as promessas. Vou ler o texto para vocês para comprovar o que eu estou falando lá em Hebreus, no capítulo 7. Olha que texto poderosíssimo confirmando essa palavra. Quando você vai lá em Hebreus, no capítulo 7, verso 6, diz: mas aquele, Melquisedeque, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Olha a última frase: abençoou quem tinha as promessas. Deus não abençoa lá do céu. Deus abençoa na mão e na boca de um sacerdote. Em todo o planeta Terra, naquele tempo, não havia sacerdote em lugar nenhum. O sacerdote de Deus estava em Canaã, em Salém. E todos aqueles movimentos que aconteceram foi para que houvesse um encontro entre Abraão e Melquisedeque. E ali no momento que Melquisedeque abençoou Abraão, a partir dali as promessas começaram a se cumprir. Como tem sido na minha vida, eu passei décadas da minha vida da mesma forma. Mais de uma década da minha vida, cheio de promessas, que Deus ia me dar nações, que Deus ia me prosperar, que Deus ia me usar em cruzadas, e nada. Eu tinha unção, mas eu não tinha o que se chama a bênção. Eu não tinha o fruto das promessas que Deus tinha falado para mim. Eu tinha unção, eu orava, Deus me usava com dons, mas nada dava certo na minha vida, nada fluía na minha vida, não crescia nada, até que eu descobri essa revelação quando Deus falou comigo: se eu não tivesse a bênção do sacerdote, se eu não tivesse um homem de Deus que pusesse a mão na minha cabeça e liberasse a palavra sobre a minha vida, não ia acontecer nada. Eu quero dizer algo para você: aconteceu mais em um ano da minha vida debaixo de uma bênção sacerdotal do que os outros 30 anos da minha vida que eu não estive debaixo de uma bênção sacerdotal. Abençoou o que tinha as promessas. E se você gosta de Bíblia, e se você está disposto a aguentar profundidade bíblica, agora a coisa vai ficar mais forte ainda. Escute isso aqui. Não existe, meu Deus, não sei nem onde vou escrever isso aqui. Não existe profeta sem sacerdote. Não sei se está pegando aí acho que vai aparecer. Sem sacerdote. Repete aí comigo aí, vocês. E quem está aqui na sala comigo também, para o pessoal ver que tem gente aqui. 1, 2, 3. Não existe profeta sem sacerdote. Vou mostrar para você o que aconteceu. Quando Abraão foi para o Egito, que não era para ele ter ido, Deus falou: fica aqui, que aqui é teu lugar. Mas ele: não, tá fome, tá coisa, tá ruim aqui, eu vou para o Egito. Ir para o Egito nunca é boa ideia, né, irmãos? Foi para o Egito, chegou lá, bonitão. Faraó ficou interessado na mulher dele. Ele falou: então, falar que é minha irmã, Faraó. Olha o que diz a Bíblia, verso 14 de Gênesis 12. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, verso 14 de Gênesis 12, viram os egípcios que era mulher muito formosa, e viram os príncipes de Faraó, e gabaram-se diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Então o texto diz que ela foi tomada. Ela foi tomada para a casa de Faraó. E então ela chegou à casa de Faraó. E o que Faraó fez por Abraão? E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Ou seja, ele recebeu o dote. Vou falar de dote? Né? Então, ele recebeu aqui o dote. Ele deu a mulher em troca de ovelha, de animais, de escravos, escravas, jumentas, camelos. Então Abraão recebeu o dote e ela foi tomada para a casa de Faraó. Como que Deus reverte a situação?
que não era vontade de Deus. Não era vontade de Deus. Verso 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que me disseste a minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Então olha só, ele diz aqui, ó, tomei por minha mulher. Então vocês imaginam o que aconteceu, né? Quando ela foi tomada por mulher de Faraó. Ela foi lá e foi mulher de Faraó. Conseguiram entender? Bons entendedores já entenderam. Ela foi uma esposa de Faraó, né? Nem que foi por poucos dias, mas foi. E Abraão já estava cheio de riqueza para ir embora. Mas Deus falou assim: eu vou reverter essa situação. Feriu o Faraó. E Faraó ficou com tanto medo, né, das doenças, das coisas, e falou: Abraão, leva essa mulher embora. E não quis nem de volta o dote. Então Abraão agora voltou para Canaã com o dote e com a esposa. Não existe profeta sem sacerdote. Esse é o tema, viu? Não me esqueci. Estou te carregando até lá. Vamos lá. Isso aconteceu na onde? No capítulo 13. Então, olha só. No capítulo 13, Abraão vende a esposa. No capítulo 14, acontece o quê? Melquisedeque abençoa Abraão. E Abraão toma no que nós chamamos a primeira ceia da Bíblia, né? Pão e vinho, existe um vínculo, ele devolve o dízimo, ele recebe a bênção. Essas três coisas são muito importantes. Tomar a aliança ali de pão e vinho, comerem juntos, a troca ali onde Abraão devolve o dízimo para ele e o sacerdote abençoa Abraão, provavelmente com imposição de mãos, porque em toda a Bíblia a bênção sempre foi feita com imposição de mãos. Quem ensinou isso para todo mundo? Abraão. Como que ele foi abençoado? Provavelmente com imposição de mãos. Depois de Abraão passar por Melquisedeque, vai se encontrar com outro rei chamado Abimeleque. Tá? Verso 1, Gênesis 21. E partiu Abraão dali para a terra do sul, habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Os servos tomaram a Sara para levar Abimeleque. Abraão vendeu a esposa por segunda vez. Ela está a caminho para se encontrar com seu novo marido, que vai ser Abimeleque. Está no caminho, está sendo levada. Verso 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste. Ela está vindo do caminho. Porque ela está casada com o marido. Então Deus já deu um sonho para Abimeleque. Mas Abimeleque ainda não tinha chegado a ela. Eles não tinham dormido juntos ainda. Então a Bíblia foi explicitamente dizer que Abimeleque não tinha tomado ela ainda por esposa. Por isso disse: Senhor, olha o que Abimeleque disse para Deus: matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, Abraão, que ela era irmã dele? E ela também disse: é meu irmão? Olha o que diz esse homem, gente, Abimeleque: em sinceridade de coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. Ou seja, Abimeleque era sincero e era puro de coração. Disse-lhe Deus em sonhos: bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso. Então Deus confirmou: não, tu realmente é sincero. E também eu tenho impedido de pecar contra mim. Então falou: Deus, eu estou te impedindo de você não tocar nela. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, o verso 7 é a chave de toda essa revelação. Restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. Eita! E ele vai rogar por ti, ou orará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituires, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Resumindo, Abraão vende a esposa de novo para Abimeleque. Abimeleque não chegou a encostar nela. Deus deu um sonho para ele e disse: devolve a mulher para ele
E detalhe, ele é profeta. E se ele não orar por você, você morre. Mesmo ele tendo te vendido a mulher e você sendo sincero e ele sendo mentiroso. Quero colocar você em perspectiva aqui. Abimeleque é rei. Faraó é rei. Os dois são reis. Abraão vendeu para o Egito, para Faraó. O que Deus fez? Deus feriu a Faraó e Faraó devolveu a mulher para Abraão. Foi isso que aconteceu. Só que agora Abimeleque recebe um sonho, não encoste nela. E agora tem mais, ele é profeta. E ele vai ter que orar por ti. Por que Deus não mandou Abraão orar por Faraó? E por que Faraó não teve que pedir oração para Abraão? Porque Abraão ainda não era profeta. Em que momento ele se transformou profeta? Porque é que agora, depois com Abimeleque, Deus fala para ele agora, Abraão tem que orar por você. Por que não foi igual nos dois casos? Porque não existe profeta sem sacerdote. Abraão só se transformou em profeta depois que encontrou o seu sacerdote. Abraão só virou profeta depois que passou pelas mãos de um sacerdote. Antes do sacerdote, Deus teve que ferir a Faraó e Deus teve que se virar. Abraão não tinha força nenhuma espiritual. Mas depois que passou pela bênção de Melquisedeque, agora ele é profeta e se ele não orar, tu vai morrer. Ou seja, você pode ser um homem cheio de promessa. Não duvido. Você pode ser um homem cheio de dons. Não duvido. Você pode ser um homem que tem muita unção. Eu também não duvido. Mas a bênção de Deus e o respaldo de Deus vem pela mão e pela boca de um sacerdote, do teu Melquisedeque. Aí um dia eu estava falando disso, pastor, então quem que foi o sacerdote de Moisés? Meu Deus, meu filho, está muito simples. É só ler Êxodo capítulo 3, verso 1. Êxodo 3, 1 vai dizer exatamente quem foi o sacerdote de Moisés. Vamos lá ver. Porque tem gente que pensa que Deus cria profeta do nada. Profeta não surge do nada. Deus levanta profeta depois que passa pelo sacerdote. Êxodo 3, verso 1 vai dizer assim, ó. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Vai vendo o que Deus fez? Deus pegou Moisés, que estava no Egito, debaixo de Faraó, debaixo dos bruxos, feiticeiros de Faraó, arrancou ele, levou ele para o deserto, porque o único lugar onde Deus tinha um sacerdote naquela época era onde? Em Midian. E fez Abraão entrar debaixo da cobertura daquele sacerdote. Quem ensinou tudo que Abraão sabe sobre o povo de Deus, quem foi? Sacerdote de Midian. Pastor, então ele era um homem de Deus, claro. Moisés está exercendo seu ministério lá no deserto, vem o seu sogro, e o seu sogro vem e fala, Moisés, agora eu que vou apresentar o holocausto aqui. E quem apresenta o holocausto? Seu sogro. E Moisés deixa lá, não, tudo bem, aprendi com o senhor. Está aí o sacerdote de Moisés. Quem é? Jetro. E assim por diante, todos os profetas da Bíblia, todos. Vamos agora entender o Novo Testamento. Vamos falar do maior profeta. Vamos falar do Filho de Deus. O Deus vivo encarnado em pessoa. Promessas desde o ventre. Ele será o Salvador. Ele será o Cristo. Ele será o ungido. Ele será o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aonde ele vai começar o ministério dele? Antes de começar o ministério dele, quem que ele procura? O sacerdote. Quem que é o sacerdote? João Batista. Pastor, ele era sacerdote? Sim, filho de Zacarias, sacerdote. Primogênito de sacerdote é o quê? Sacerdote. Até quem não é primogênito, todo varão, filho de sacerdote, é sacerdote. Então, Zacarias, sacerdote. João Batista, sacerdote. Quem Jesus procura antes de iniciar seu ministério? Sacerdote. Chega lá para batizar. Quando o sacerdote vê ele, diz, eu não sou digno de desatar tuas sandálias. E Jesus diz para ele assim, me batiza, porque é necessário que eu cumpra toda a justiça. Se você não me batizar, se eu não me submeter, então eu vou estar rompendo um princípio de Deus que não existe profeta sem sacerdote. Antes de João Batista, Jesus é um carpinteiro com a promessa. Filho de Deus, promessas.
promessa. Só veio o Espírito Santo sobre Jesus depois que ele desceu as águas e subiu das águas do batismo com o respaldo e com a bênção de João Batista. E Jesus disse: eu preciso cumprir essa justiça de me batizar, me submeter ao seu ministério. Só então ele foi ungido pelo Espírito Santo. Só então Jesus começou a pregar no seu ministério, porque não existe profeta sem sacerdote. Agora eu te pergunto, se Jesus tinha um sacerdote, se Jesus se submeteu a João Batista, quem muitos pastores por aí acham que eles são para não se submeter a ninguém? Só tem uma pessoa que acredita que ela não precisa de ninguém acima dela, porque ela quer colocar o trono dela acima das estrelas de Deus. Chama-se Satanás. Todo aquele que não quer se submeter a ninguém, ele tem o espírito de Lúcifer, que não se submete a ninguém. Ele é usurpador de autoridade. A Bíblia que eu leio, a exousia que eu estudo, me revela que só tem autoridade quem se submete à autoridade. Aquele homem centurião disse para Jesus: eu também sou homem debaixo de autoridade, assim como o Senhor é um homem debaixo de autoridade, eu digo a esse vem, e esse vem, e aquele vai, e aquele vai. A minha vida mudou o dia que eu tive essa revelação de que a bênção de Deus não vem lá do céu. Ela sai do céu, mas ela entra, ela passa pela mão e pela boca de um sacerdote. Todas essas décadas que Abraão ficou dando volta, foi para que um dia ele encontrasse com Melquisedeque. No momento que ele encontrou Melquisedeque, entregou os dízimos a Melquisedeque, então começou a exercer o seu ministério de profeta. Então Sara ficou grávida, então começou a comprar terras, então começou a ser um pai de nações, apenas depois do sacerdote. A minha vida é uma antes e uma depois do sacerdote. Antes do sacerdote, eu tinha unção, eu tinha intimidade com Deus, mas eu não tinha a bênção, eu não edificava nada, eu não construía nada, nada fluía. Mas depois da bênção sacerdotal, tudo que eu ponho em as minhas mãos prospera. As promessas que eu tinha lá atrás começaram a fluir. Quem põe a mão na tua cabeça? Quem libera a bênção sobre ti? Quem consagra o teu dízimo? Quem consagra a tua primícia? Quem é a tua referência? Ou você também é orgulhoso demais para se submeter a alguém? O único orgulhoso que não se submeteu a ninguém na Bíblia chama-se Lúcifer. Se Jesus se submeteu, quem somos nós para não nos submetermos? Pastor, talvez você está rodando muito tempo como eu rodei. Tem unção? Tem. Tem presença de Deus? Tem. Mas onde está a bênção? Deus disse para Abraão, a primeira palavra que eu escrevi aqui, te abençoarei no futuro. Quer saber o momento que Abraão foi abençoado? Lá em Gênesis 14, 18, 19. Abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Ali, Abraão foi abençoado. E por que Deus falou: Abraão, sai da tua casa, do teu pai? Sabe por que também demorou décadas para Abraão ser abençoado? Porque antes de Abraão ter Melquisedeque, sabe quem era o sacerdote de Abraão? O pai dele. Abraão estava debaixo de outro sacerdócio, o sacerdócio pagão. Todos nós sabemos pela história que o pai de Abraão era um homem que servia a deuses pagãos. E nós sabemos que ele era sacerdote de deuses pagãos. Por isso que ele disse: sai da tua casa, da casa do teu pai. Mas Abraão, quando foi para Harã, foi com o pai. Ele esperou o pai morrer. Se ele tivesse deixado o pai lá em Ur e tivesse ido antes sem o pai, ele levou o pai com ele por muitas décadas. Se ele tivesse ido antes sem o pai e obedecido a palavra desde o começo, ele teria encontrado Melquisedeque antes, teria recebido a bênção antes, e a história de Abraão teria sido muito diferente. Pastor, ainda dá tempo de você encontrar uma autoridade, um homem de Deus, que te respalda, que põe a mão na tua cabeça, que consagra o teu dízimo, que consagra a tua primícia. Olha, pastor, para quem que eu entrego o meu dízimo? Veja o texto. Melquisedeque trouxe pão e vinho. Enquanto Abraão estava na peleja, Melquisedeque estava preparando alimento para ele. Sabe quem é digno de receber e consagrar o teu dízimo? Aquele que, enquanto você está na batalha da vida, ele está preparando alimento espiritual para você. Enquanto você está na peleja, o teu pastor está preparando alimento espiritual. Aquele que te alimenta espiritualmente é o único digno de consagrar os teus dízimos. Isso é muito importante você aprender
A minha vida mudou. Hoje eu sou dizimista, primiciante, eu tenho um pastor, eu tenho um apóstolo, apóstolo Guilherme Maldonado, maior igreja hispana dos Estados Unidos, um homem que é um pai de nações, pastores do mundo inteiro são filhos espirituais dele, eu tenho orgulho de ser filho espiritual dele. E o dia que aquele homem pôs a mão na minha cabeça, a minha vida mudou completamente. O dia que ele me abençoou, o dia que eu senti que eu estava carregando o manto dele, aleluia. E vocês vão ver muito disso aqui no Brasil. Essas cruzadas, essa inspiração que eu tenho, vem do meu pastor. E assim eu tenho sido pai também para muitos pastores aqui no Brasil, que apenas começaram a funcionar debaixo dessa honra, dessa paternidade, dessa cobertura, as coisas começaram a fluir. Em nome de Jesus. Eu quero que você, pastor, entenda que a REM é muito mais do que uma plataforma com conteúdo de crescimento de igreja. A REM é uma resposta para o que o Brasil está vivendo hoje. O Brasil precisa de um grupo de homens, desses 7 mil, que não dobraram os seus joelhos, que vão caminhar juntos, trazendo avivamento, fazendo cruzadas, fazendo encontros de pastores, fazendo seminários, trazendo transformação. Eu quero trazer o meu apóstolo Guilherme Maldonado aqui para o Brasil. Eu quero trazer grandes profetas evangelistas. Eu estou trazendo agora, nos 21 dias da família do reino, profetas e apóstolos a nível mundial para transformar esse Brasil, para trazer uma resposta a tantos escândalos, a tantos pastores caindo, tantos pastores caminhando sozinho. Eu creio que começou um novo tempo da igreja no Brasil. Eu creio que a REM, não creio que somos os únicos, mas eu creio que a REM vai fazer esse trabalho de unirmos as forças, de caminharmos juntos, para você ter também um pastor, ter alguém que vai te abençoar, ter alguém que vai te respaldar. A REM, ela é o primeiro passo para você começar a caminhar nessa cobertura. Nós vamos ver uma grande reforma. Nós vamos trazer de volta a exousia, a autoridade do homem de Deus, a autoridade da igreja e a autoridade das escrituras. Nós vamos ver de novo estádios lotados. Nós vamos ver, já estamos vendo aqui na família do reino, cadeirantes se levantando. Nos nossos cultos, você vem aqui, quero que você venha conhecer a família do reino. No mesmo culto você vai ter o ex-cadeirante, o ex-cego, o ex-autista, o ex-cego, por exemplo, o Carlão, que é o nosso irmão da igreja, que ele é do diaconato, ele era cego dos 2 olhos, 10 anos. E ele foi curado, hoje ele cuida aqui da igreja, ele é o ex-cego da igreja. E eu estou pregando, olhando para o ex-cego, o ex-surdo, o ex-paralítico, o ex-autista. Aquela fé ferve. É isso que você vai ver na sua igreja, em nome de Jesus. Temos cruzadas. Esse ano ainda temos Maranhão, 30 mil pessoas. Esse ano ainda temos Camboriú, no mês de outubro. Esse ano ainda nós temos setembro lá na África. Imagina ano que vem, o que nós vamos fazer vai ser... Nós vamos acabar com essa história de hipergraça no Brasil. Nós vamos acabar com esse evangelho de coaching no Brasil. Nós vamos mostrar que o importante é a glória de Deus. Nós vamos mostrar que o importante é voltar às Escrituras. Nós vamos mostrar que existe um povo sério que não perdeu a verdade, não se compromete com o pecado, não se compromete com o mundo, mas sim com santidade, pureza, vida com Deus, lealdade, santidade. Em nome de Jesus, pastor, se é isso que está queimando o teu coração, ver um avivamento genuíno, caminhar com homens e mulheres de Deus que de fato querem fazer uma transformação desse país, essa imersão é a resposta de oração sua. E eu quero te chamar para ação agora. Eu quero que o Lucas coloque na tela como fazer parte já, hoje, antes da meia-noite, da REM. Quero que você venha fazer parte de tudo isso. Eu quero que a sua igreja seja transformada. Eu tenho certeza que em 30, 40, 60 dias vocês já vão começar a mandar vídeos. Pastor, é incrível o que Deus está fazendo. E eu já deixo o meu convite para você vir aqui, me dar um abraço, me cumprimentar pessoalmente na nossa igreja, nos nossos eventos, onde nós estivermos fazendo algum encontro da REM. Eu quero que você esteja lá com a pulseirinha da REM. Olha, eu faço parte da REM. Eu estou junto com esse movimento que vai transformar o Brasil. Em nome de Jesus. Tem 4 modalidades para você entrar na REM. Eu vou apagar o quadro e quando eu voltar, eu vou te trazer mais detalhes de como você pode, várias modalidades, e você pode entrar na REM para você fazer parte. Quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei com 2 malas, minha esposa 2 malas. Minha esposa praticamente não falava português. Eu não tinha o desejo de vir
para o Brasil. Quando nós pisamos em Balneário Camboriú, foi para ver um evento. Deus falou conosco, estando aqui, que Deus nos queria aqui. E algo engraçado que aconteceu comigo, eu não tinha chip do celular do Brasil, eu não tinha um CPF, eu era novo no Brasil, era como se eu fosse imigrante no Brasil. E eu lembro que eu fui contratar um chip da Vivo, cheguei lá, falei para a moça, ela falou, olha, é R$100 por mês, né, contrato normal. E quando ela puxou o meu CPF, que era novo, porque eu nunca tinha usado, né, não tinha nada registrado lá, ela disse, moço, não consta nada aqui, eu não posso te dar um contrato para você de R$100 por mês. Eu não tinha nome nem para R$100 por mês. Assim foi como nós chegamos. Nós não tínhamos carro, minha esposa estava grávida, né? Ela deu à luz aqui quando a gente recém chegou aqui. E foi quando Deus nos comandou a abrir a igreja. Pastor, se há 6 anos atrás, sem dinheiro, sem nome, ninguém me conhecia aqui na cidade de Balneário Camboriú. Nós tínhamos medo de sair na rua, nós não conhecíamos as ruas. E nós chegamos onde nós chegamos hoje, pelos princípios que eu apliquei, tive que aprender, sabe? Não foi fácil, não estou dizendo para você que vai ser fácil, mas eu quero ser honesto com você. O que eu estou tratando de fazer aqui? De passar para vocês o caminho das pedras, porque eu procurei muitos lugares, mas eu não achei. Quando eu decidi que realmente eu queria fazer essa igreja crescer, que eu queria ser um pastor, que eu ia dedicar o resto da minha vida para ser um pastor, eu descobri que não tinha um lugar onde tinha todo esse conteúdo. Era um conteúdo aqui, outro ali. Então, pastor, eu vou falar aqui para você, eu tenho 20 anos, né, que eu ministro o evangelho, eu venho aprendendo, eu venho descobrindo, eu já servi o Benny Hinn, eu já servi o TB Joshua, eu já estive com ministérios como Cash Luna e outros ministérios grandes da Europa, da África, dos Estados Unidos, inúmeros grandes ministérios. Nesses 20 anos de ministério eu aprendi muitas coisas. Mas nesses últimos 5 anos, quando eu decidi, eu vou ter a maior igreja de Balneário Camboriú, eu quero aprender. Quando eu fui humilde, eu disse, eu não sei fazer. Porque, escute, pastor, eu era muito bom nesses 20 anos, o quê? Milagres, cruzadas, orava, e eu me frustrava porque eu dizia, gente, Deus me usa, levanta cadeirante, mas a minha igreja não cresce. O que está acontecendo? Eu profetizava, Deus me usava, revelava, mas a igreja não crescia. Aí eu falei, não, eu vou mudar. O problema está em mim. Eu preciso entender como funciona uma organização séria, o que as pessoas precisam, como cuidar de cada pessoa. Nesses últimos 5 anos, além desses 20 anos de que eu tenho, né, buscando a Deus, na unção, a glória, poder, milagres, nesses últimos 5 anos, eu fiz viagens específicas para aprender sobre isso. Fiz viagens para os Estados Unidos, onde eu fiz ali imersões, tá? Vou te falar o que eu investi nesses últimos anos. Imersões, mentorias, consultorias. Esse aqui das consultorias, aqui onde nós estamos gravando agora, nós chegamos a passar aqui 10, 12 horas com pessoas de ministérios grandes que nós tivemos, que eu trouxe da Argentina, trouxe de São Paulo, sentou aqui com a gente. Eu falei, gente, como que é essa história de organograma, que eu não sei o que é, como que é essa história de pequenos grupos, que eu não sei como que funciona. Eu trouxe, sentaram aqui muitas horas, dias passando aqui dentro, nos ensinando, livros que eu li sobre crescimento de igreja, tá? Mais cursos. Só de viagens aqui, ó, foi mais ou menos 3 viagens para os Estados Unidos, 2 ou 3 viagens para a Argentina, viagens que eu mandei minha equipe para São Paulo, mandei minha equipe para a Argentina, imersões que a gente fez online, coisas que eu aprendi, tudo isso aqui, pastor. Eu gastei aproximadamente, nesses últimos 5 anos, R$300 mil. Por quê? Toda essa informação eu não achei em lugar nenhum, não tem um lugar onde está essa informação. Então eu peguei 20 anos do que eu sei sobre palavra, poder e autoridade, curas, milagres, unção, fé para conquistar, tudo isso aqui.
Depois eu peguei todo esse conteúdo desses últimos 5 anos e eu coloquei tudo dentro de um lugar só, chamado REM. Uma plataforma que não para de crescer. Para REM acontecer, diante de mim tem pessoas aqui filmando, gravando, preocupadas com som, microfone, câmeras, iluminação, o estúdio, o lugar de gravação, a limpeza. Nós temos os editores de vídeos, nós temos a plataforma, nós temos o site. Existe toda uma complexidade para fazer com que esses vídeos estejam dentro dessa plataforma, editados, organizados, preparados para te servir. Tudo isso é uma estrutura robusta e eu decidi que, como é a primeira vez que nós estamos lançando a REM, eu quero facilitar para todos os pastores que estão aí, dando um desconto de 80% para você entrar até às 00 horas, até a meia-noite dessa noite. Falta poucas horas para meia-noite. Eu gostaria que você tomasse a decisão agora. Se você quer transformação na sua igreja, você quer palavra, poder, autoridade, milagres, crescimento de igreja, organização, estrutura, que todo esse conteúdo de mais de 20 anos e mais de 5 anos de formação, de preparação, de imersão que eu captei em diferentes lugares, tive que gastar muito. Tudo isso por um valor. Na hora que você acessar, você vai ver que é absolutamente, pode se considerar praticamente gratuito. Esse custo é para nós termos o retorno para pagar a estrutura. Quem dera eu pudesse dar absolutamente grátis. Mas aqui, trabalharam muitas famílias, estão trabalhando muitas pessoas que eu tenho que alimentar a casa, tem filhos. Todas essas famílias que estão trabalhando na rede Exousia para te servir. Mas, pastor, o verdadeiro propósito não se trata de valores, não é quanto que vai custar. Deixa eu falar sobre uma coisa, talvez você não saiba, pastor. 95% dos nossos pensamentos, escute isso, 95% dos nossos pensamentos é determinado pelas pessoas que nós nos associamos. Talvez seja um pouco bruto eu falar uma coisa dessa assim, mas você sabe que a maioria das pessoas, elas têm um pensamento medíocre. 80% da população tem um pensamento medíocre, tem um pensamento de derrota, tem um pensamento de vitimismo. E se você ficar ali, dentro daquela população, o seu pensamento dessas pessoas de vitimismo, de mediocridade, de derrota, como que eu faço para sair da mediocridade, para sair da tristeza, da angústia, da dor? Você precisa conviver com pessoas que saíram desse entorno e precisa começar a caminhar. Porque lembre-se, 95% dos teus pensamentos são gerados pelas pessoas que se associam a você. Eu quero que você venha ter 95% dos teus pensamentos, palavra, poder, autoridade, crescimento, prosperidade, grandeza, bênçãos de Deus, aleluia, sinais, milagres, prodígios, maravilhas, avivamento, transformação do Brasil. E essa turma que nós estamos criando aqui, essa equipe de pastores que nós estamos criando aqui, vão ter esse raciocínio, esse pensamento. É possível transformar o Brasil pela glória e o poder de Deus. E não só o Brasil, muitas nações. Porque eu creio, essa imersão vai para Portugal, vai para Espanha, vai para a Europa. A palavra da REM não é apenas para o Brasil, é para 50 nações. Pastor, bem-vindo à nova temporada da sua vida. Eu creio que essa imersão foi uma resposta de Deus para você. Quero te parabenizar por ter ficado até o final. Nós vamos dar o PDF para você com todo o conteúdo, o checklist. Eu quero te parabenizar também por estar vindo fazer parte da maior rede apostólica e profética do Brasil e de muitas outras nações. Eu quero, pastor, passar o vídeo aqui, eu vou pedir o Lucas para passar o vídeo aqui das 4 formas que você vai entrar na rede Exousia de Ministérios. As 4 formas vão se adaptar à realidade ministerial, e à realidade financeira que você está vivendo agora, mas dentro dessas 4 modalidades nós vamos te apresentar também a oportunidade
de fazer a Exousia School. A minha essência, tudo o que eu sei, tudo que eu acumulei de 20 anos de glória, poder, milagres, unção e revelação, eu depositei na Exousia. E quem sabe, pastor, além de ser REM, você vai ter a oportunidade também de fazer a sua formatura com a Exousia School, a maior escola de teologia revelada que existe. Eu fiquei muito feliz, estou muito satisfeito, eu tenho certeza que haverá uma transformação em muitos ministérios. E antes que eu me esqueça, até meia-noite você vai ganhar 80% de desconto para entrar na REM e você já vai direto para o nosso grupo de WhatsApp de todos aqueles que são de verdade já participantes da REM. Fique com Deus e eu creio que nós vamos fazer muitas coisas juntos. Deus abençoe. É com grande alegria que podemos anunciar o lançamento oficial da REM, a Rede Exousia de Ministérios. Sabemos que o maior problema entre os pastores e líderes do Brasil é caminhar sozinhos, não saber o como fazer, não ter um apoio ministerial, um passo a passo, um direcionamento apostólico e profético. Mas a partir de hoje, esse problema está solucionado. Juntos, realizaremos cruzadas de milagres em todos os estados brasileiros. Encontro de pastores e líderes, mesas apostólicas, salas VIP, ministrações carregadas da glória de Deus e um destravar ministerial totalmente sobrenatural. Pensando em uma comunidade que abraça todos os pastores e líderes, decidimos facilitar a entrada de todos aqueles que desejam fazer parte da rede ministerial. Criamos uma modalidade especial para cada pastor e cada líder, levando em consideração todos os diferentes momentos ministeriais. Hoje, durante este evento de lançamento, a Rede Exousia de Ministérios está disponível em 4 modalidades. Lembrando que todos nós estaremos na mesma rede ministerial. Basta você escolher qual das 4 modalidades se encaixa melhor para você. Na modalidade de número 1, você realiza a entrada na rede ministerial de maneira recorrente no seu cartão de crédito, com 80% de desconto na adesão, pagando apenas R$ 39,90 por mês, sem descontar do limite do cartão. Eu sei que parece loucura, mas decidimos de fato abrir uma oportunidade muito acessível durante o lançamento da REM para reunirmos um grupo remanescente de pastores e líderes no Brasil. A modalidade de número 2 foi desenvolvida para aqueles pastores e líderes que não possuem cartão de crédito. Decidimos então que, além do desconto de 80% na adesão da REM, ainda vamos dar mais 5% de desconto no valor das mensalidades, somando a incrível oportunidade de realizar o pagamento anual da Rede Exousia de Ministérios por R$ 697. Exatamente isso. Você terá acesso a todo o conteúdo e todos os benefícios da rede ministerial por apenas R$ 697, um pagamento único durante um ano inteiro. A modalidade de número 3 eu confesso que é a melhor opção para aqueles que estão decididos a entrar na Rede Exousia de Ministérios e também mergulhar profundamente nas revelações da palavra por meio da Exousia School. Sim, nós montamos um combo para você entrar na rede ministerial e também realizar a sua matrícula na Escola de Teologia Revelada do pastor Pedro Medina, a maior escola de revelação do Brasil. Na modalidade de número 3, você terá acesso a todos os benefícios e direito à formatura por apenas R$ 1.997, podendo ser parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes de R$ 197 por mês. Agora chegou o grande momento de anunciar a 4ª modalidade de fazer parte da Rede Exousia de Ministérios. Um ano com acesso total a todos os conteúdos e benefícios da Rede Exousia de Ministérios. Formação completa em Teologia Revelada pela Exousia School. Acesso livre a todos os cursos da Estrutura Apostólica do pastor Pedro Medina, incluindo a Escola de Profetas, curso definitivo das finanças do reino e a mentoria única no país, como transicionar ao ministério a tempo integral. E para fechar com chave de ouro, na modalidade de número 4,
você ganhará uma mentoria particular em Balneário Camboriú, durante um almoço com o pastor Pedro Medina. O pacote de número 4, durante esse período de lançamento, está custando apenas R$ 4.997, podendo ser parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes de R$ 497 por mês. Lembrando que o objetivo principal, que é fazer parte da rede Exousia de Ministérios, o acesso a todo o conteúdo sobre crescimento de igreja, desenvolvimento ministerial e formação de líderes é uma característica principal de todos os pacotes. Na modalidade de número 1, o pagamento é realizado através de um cartão de crédito, com 80% de desconto na adesão e a mensalidade irrisória de R$ 39 por mês, sem descontar do limite. A modalidade de número 2 é pensada nos pastores e líderes que não possuem cartão de crédito. Além dos 80% de desconto na adesão, adicionamos mais 5% de desconto no valor total das mensalidades, somando a incrível oportunidade de fazer parte da rede Exousia de Ministérios e ter acesso a todos os conteúdos e benefícios por apenas R$ 697, realizando um pagamento único durante um ano inteiro. Na terceira opção, além de fazer parte da rede de ministérios, você ganha a formação em teologia revelada pela Exousia School por apenas R$ 1.997. podendo parcelar em até 12 vezes de R$ 197 no cartão. Na última opção, você faz parte da rede Exousia de Ministérios, ganha a formação em teologia revelada pela Exousia School, recebe o acesso a todos os cursos da estrutura apostólica do pastor Pedro Medina e ainda ganha uma mentoria particular com o próprio apóstolo Pedro Medina durante um almoço particular em Balneário Camboriú. É importante ressaltar que estas oportunidades estão disponíveis por tempo limitado durante essa ação de lançamento da rede ministerial. Cremos que juntos, em Deus, faremos proezas. Grandes cruzadas de milagres em todos os estados do Brasil. Almas sendo impactadas pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Encontros de pastores. Direcionamentos proféticos. Impartição. Envio. Discipulados, salas VIP. Está nascendo hoje um exército de pastores e líderes que será um remanescente no Brasil e no mundo. Valorizamos e preparamos com muito carinho cada uma das 4 modalidades disponíveis neste evento de lançamento da rede Exousia de Ministérios. Sejam bem-vindos à REM. Acreditamos no crescimento da igreja saudável debaixo da glória de Deus e da autoridade de Jesus. Acreditamos que ainda existem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Nasceu hoje a REM, a rede Exousia de Ministérios. Shalom, amados. Eu estou aqui para testemunhar. Nós estamos apenas com um mês com o apóstolo Pedro Medina. E nós, com apenas um mês, já estamos vendo resultados que está nos impactando. A questão financeira nossa está surpreendendo todas as expectativas. Acontecendo sinais na igreja, acontecendo milagres na nossa igreja, e nós estamos felizes por o que nós estamos vivendo. Realmente é o que o apóstolo diz. Realmente nós precisamos ter o nosso profeta, nós precisamos ter o nosso sacerdote, que está debaixo de uma cobertura de um homem de Deus. E eu vejo no Pedro Medina, não só pelas falas dele, mas por aquilo que nós estamos colhendo, os resultados falam por si só. Então eu quero deixar o meu testemunho aqui pessoal, como pastor Célio aqui de Cambé, no estado do Paraná. Amém? Shalom para todos. Olá, graça e paz, eu sou o pastor Lázaro, sou pastor aqui na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Gostaria de falar um pouco sobre o antes e o depois de caminharmos juntos com o apóstolo Pedro Medina. Eu estou a tempo integral no ministério há 15 anos. Pastoreei 4 igrejas e sempre eu não conseguia romper, não conseguia prosperar na igreja. Era uma mentalidade um pouco limitada. Depois que eu conheci o apóstolo Pedro Medina, e fui vendo seus ensinos, me chamou muita atenção. É um homem que flui,
em fé, em riqueza, em prosperidade, crescimento de igreja sobrenatural. E aí o que acontece? Fazem 10 meses que eu estou oficialmente caminhando junto com ele. Nesses 10 meses, começamos uma igreja, começamos numa garagem com 35 irmãos, numa garagem. Não tínhamos nada, começamos ali do zero. Eu ainda com a mentalidade ainda antiga, queríamos comprar som, queríamos comprar as coisas, então a gente fazia cantina, rifa, essas coisas. Para vocês terem uma ideia, depois que aplicamos os princípios do reino, ensinado pelo apóstolo Pedro, as coisas romperam e aconteceu o sobrenatural. Saímos da garagem, alugamos uma igreja num ponto ótimo, bem localizado aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Precisávamos comprar cadeiras, precisávamos instalar ar-condicionado. Irmãos, em 10 minutos no levantamento de oferta, ministrando, baseado naquilo que a gente recebeu dos ensinos e o povo ensinando ao povo, levantamos o recurso para comprar. Foi R$42 mil à vista. Colocamos os ar-condicionados de 60 mil BTU na igreja, com tudo à vista, não devemos nada. Compramos as cadeiras da igreja, cadeiras, por sinal, muito boas, não devemos nada. Hoje nós estamos com 71 membros na igreja, e a igreja está indo, está rompendo no sobrenatural, nas finanças. Então, está aqui o meu testemunho. Depois que eu comecei a caminhar com o apóstolo Pedro e aplicar os princípios que ele ensina, muitas coisas mudaram. São apenas 10 meses de ministério e a igreja está muito, crescendo muito. Que Deus abençoe. Apóstolo, eu lembro que naquele dia, lá em Fortaleza, na igreja do reverendo Munguba, nós estávamos reunidos ali na mesa, quando o senhor me perguntou que carro eu gostaria de ter, e eu falei que era uma SW4, e o senhor profetizou na minha vida que Jesus iria me dar uma SW4, então está aqui, o senhor nos deu uma SW4 do ano 2024, aqui a chave, vamos arrodear, dar uma olhadinha no carro. A profecia do Senhor se cumprindo na nossa vida, apóstolo. Estou muito feliz, estou muito alegre. A SW4 do ano 2024 foi doada para nós, foi doada pelo Senhor Jesus para nós. Aqui, ó. Ganhamos esse presente hoje. Eu sou muito grato a Deus pelo Senhor Jesus ter te usado naquele dia para a nossa vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom, apóstolo, graça e paz, pastores, como estão? Tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Diego Amaral, de Ribeirão Preto. Eu tive que parar aqui porque eu tô com meu coração queimando aqui. Eu preciso dar um testemunho para vocês, eu preciso dizer algo a vocês. Ontem eu tive acesso à plataforma REM e eu preciso dizer para vocês assim que eu estou impactado com o que está acontecendo. Eu comecei de imediato já a assistir ali e ali houve assim uma abertura na minha mente, houve algo que testificou muito forte no meu espírito e há uma transformação eminente. Realmente eu estou impactado. Não consigo parar de ver os estudos, não consigo parar de buscar. Entendo da parte do Senhor e já glorifico a vida do apóstolo Pedro Medina por estar compartilhando tantos conteúdos conosco, né? Fica aqui o meu testemunho. Minha mente abriu, eu senti minha mente abrindo e a cada ministração havia uma testificação no meu espírito do que Deus tem e de que realmente nós estamos no caminho certo. Eu entendo da parte do Senhor que há uma preparação para um crescimento, um desenvolvimento e uma multiplicação. Shalom a todos vocês, eu me chamo Pastor Tiago, sou daqui da cidade de Piracicaba, São Paulo. Eu estou passando aqui para contar um pouquinho do que Deus está fazendo após eu entrar na cobertura do apóstolo Pedro Medina. Sou pastor há 13 anos e confesso você, por tanto ler a Bíblia, tanto estudar a Bíblia e não se manifestar o que a Bíblia diz, muitas das vezes ficava frustrado e não entendia o porquê. Até então eu fazer a Exousia School e aí isso tudo começou a mudar.
a palavra começou a fazer sentido e o fluir de Deus começou a se manifestar no meu ministério. Hoje, no nosso ministério, o sobrenatural é natural e nós temos vivido aqui uma abundância do Senhor, ao ponto de que em poucos meses, em 3 meses, nós já estamos com um número cheio e estamos fechando o contrato para um barracão novo. Deus tem provido na área financeira, Deus tem movido através das curas e tem sido algo revelador da parte do Senhor. Eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer a vida do meu apóstolo, que tem sido um canal de bênção na minha vida. E eu quero te dizer e te aconselhar, você está a um passo de fé de ser transformado através da Exousia School. Shalom a todos, passando por aqui para agradecer a vida do apóstolo Pedro Medina, também da apóstola Sara. Contar um testemunho muito forte. O apóstolo nos deu uma direção para a gente estar com uma localização maior para o crescimento de igreja, né? Como crescer a igreja, crescer os membros. Tomei posse disso, não tínhamos condições financeiras para ir para um templo maior, mas a gente foi para um templo maior, uma localização maior na nossa cidade. Mudamos de cidade, uma outra cidade muito próxima aqui, muito próxima uma da outra, e a gente foi para esse outro templo. E pasme, é 2 vezes, mais que 2 vezes o valor que a gente pagava no outro templo, e Deus tem providenciado, Deus entrou com providência. A partir do momento também que eu entendi o propósito de você ter um mentor, de você ter um pastor, de você ter alguém, submeter a autoridade de alguém, enfim. Então temos o apóstolo Pedro Medina e a apóstola Sara como nossos líderes espirituais, e começamos a primiciar e dizimar na vida deles, e aí começou a acontecer muitas bênçãos. Deus abençoe, gente, fica na paz, shalom a todos, Deus abençoe vocês. Shalom a nossos apóstolos e pais espirituais queridos e amados, a todos os irmãos de cobertura, esse aqui de Santarém, só alegria e felicidade. Pastores amados, no encontro de pastores em Campinas, nós fizemos uma oferta, né? Mais uma vez por fé, limpamos as nossas contas e ofertamos, recebemos imposição de mãos do nosso apóstolo e a liberação de uma bênção sobre nós. Na terça-feira, o que aconteceu? Na quarta voltamos, né? Chegamos aqui na quarta, em Santarém, e na quinta-feira, um casal de empresário, instantaneamente, assim, do nada mesmo, sem nada combinado, sem nada pré-avisado, ofertou 100 mil reais para o nosso ministério. E graças a Deus, essa oferta chegou assim, num excelente momento. E fora outras coisas mais, ontem inauguramos um podcast com equipamento de ponta, abençoado. Instalamos placas solares na igreja, agora não vamos ter mais preocupação com energia, que aqui no Pará é caríssimo. Estavam pagando 2.200 de energia aqui, né? Na média da nossa cidade é muito caro. E muitas outras coisas, para a glória de Deus. Vocês são uma bênção na nossa vida, amamos vocês. Eu estava em busca disso, né? Eu estava em busca de algo que pudesse revolucionar, que pudesse verdadeiramente mudar o nosso ministério, porque a gente sabe que todo pastor, bem ali no início, sofre muito. Muita falta de conhecimento faz com que nós não conseguimos avançar. E hoje nós estamos vivendo milagre, a igreja está crescendo, o povo está feliz, os irmãos estão felizes e tudo está cooperando. Porque do conhecimento que nós adquirimos, todo pastor precisa de um pai espiritual, precisa de uma cobertura espiritual. E o nosso apóstolo, ele é excepcional. Ele cuida dos seus liderados, do seu rebanho de uma forma extraordinária. E nós, pastores, precisamos disso, precisamos ser mentorados, precisamos ser apazentados também. Eu chego a ser um pouco chato, que sempre estou perguntando, incomodando ele, mas ele sempre atende, sempre nos responde. E eu quero deixar aqui a minha gratidão, quero louvar a Deus pela vida desse casal de apóstolos, o apóstolo Pedro Medina e a Sara Medina, que são pessoas incríveis, e nós estamos aqui desfrutando do melhor que Deus tem para nós e crescendo a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo.